Se você conseguiu chegar até aqui, você está quase formando o hábito de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, diariamente. Os especialistas dizem que precisamos fazer a mesma tarefa 40 dias seguidos para então formarmos um hábito. E aí, está preparado? Está preparada para juntos superarmos mais um desafio em nossa jornada do ano bíblico de hoje? Em nosso plano de estudos da Bíblia, hoje iremos estudar Gênesis, capítulos 42, 43 e 44. Como Deus havia dito por intermédio de José a respeito dos sonhos de Faraó, assim aconteceu. E não somente o Egito, mas todas as nações sofreram a estiagem e a falta de alimentos. José não apenas estava testemunhando o cumprimento dos sonhos de Faraó, mas também prestes a viver os sonhos que no passado despertaram o ódio de seus irmãos. Ouvindo falar da fartura de pão no Egito e vendo seus filhos inertes diante da forma como a fome os assolava, Israel os enviou em busca de mantimento. Os 10 filhos de Israel seguiram viagem até que chegaram perante um imponente governador que, ao avistá-los, lhes falou asperamente. Gênesis 42, verso 7. Mesmo que seu discurso fosse severo e intimidante, seu coração certamente palpitava de emoção ao rever os seus irmãos. Lembrando-se José dos sonhos, Gênesis 42, verso 9, decidiu prová-los, lançando-lhes em uma prisão preventiva. Após 3 dias foi-lhe concedido uma espécie de habeas corpus, menos Simeão, que ficou como garantia de que os demais retornariam com Benjamim conforme prometido. Qual não foi a surpresa dos filhos de Israel quando encontraram o dinheiro que levaram para comprar mantimento na boca do saco do cereal? Gênesis 42, verso 28. Desfaleceu-lhes o coração e, com medo, estremeceram e diziam: que é isto que Deus está nos fazendo? Gênesis 42, verso 28. Tomados de medo, seguiram viagem tentando pensar de que forma agiriam até o fim de provar a sua inocência. Ouvindo Israel o relato da viagem, tomando ciência da prisão de Simeão e vendo as trouxinhas de dinheiro, firmemente decidiu não pôr em risco a vida de Benjamim. Não imaginava que o que aparentava ser uma maldição seria a mais graciosa bênção do Senhor, estando ele prestes a reencontrar o filho que pensava não existir mais. Então disse Israel: meu filho não descerá com vocês. Gênesis 42, verso 38. Essa fala mostrou que Israel havia projetado a sua predileção por José em Benjamim, algo que poderia ter lhe custado uma nova crise familiar. Como quem gostaria de nunca mais sentir fome, Israel suportou até onde pôde a escassez do alimento. Esgotado, porém, o mantimento trazido do Egito, viu-se obrigado a mandar seus filhos novamente ao lugar que lhe ameaçava roubar-lhe o 3º filho. Foi quando Judá, aquele mesmo que arquitetara o plano para se ver livre de José, pronunciou-se com a garantia da vida de Benjamim. Desta vez suas palavras eram verdadeiras e, percebendo Israel a convicção de quem estaria disposto a dar a sua vida, permitiu a partir o seu filho caçula, sob a tutela de Judá e dos demais. Chegando ao Egito, a caravana de Israel foi logo conduzida à presença de José, que, vendo Benjamim, deu ordens que fossem levados à sua casa. Com grande temor, seguiram o mordomo da casa de José, Gênesis 43, verso 19, e lhe explicaram a razão de sua ansiedade. Qual não foi a surpresa ao ouvir daquele serviçal egípcio lhes falando de que conhecia o Deus de Israel. Paz seja convosco, não tenham medo, o Deus do vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, e confortando-lhes o coração, lhes trouxe para fora da prisão Simeão. Gênesis 43, verso 23, que mais tinha aparência de um convidado do que um prisioneiro. Apesar de tratados com muita gentileza, os filhos de Israel cuidaram de preparar os presentes que o pai havia enviado para dar ao governador do Egito. Chegando José em casa, aquele presente o fez lembrar de seu pai
e na esperança de que ainda poderia vê-lo em vida, perguntou-lhes: vosso pai, o ancião que me falastes, vai bem? Ainda vive? Gênesis 43, verso 27. Mas foi quando ele avistou seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, que suas emoções vieram à tona e precisou então ausentar-se para chorar. Recompondo-se, retornou à presença de seus irmãos e deu ordem para que os servissem a refeição, sendo que para Benjamim deram uma porção 5 vezes maior do que qualquer um dos outros irmãos. José estava disposto a tratá-los com misericórdia e a estender-lhes o perdão. O perdão é a chave que abre o coração para o vínculo da paz. Perdoar e ser perdoado promove libertação. Podemos e devemos exercitar o perdão para com todos, mas o Senhor que sonda os corações conhece qual seja exatamente a forma de nos conduzir ao perdão e respeita a nossa individualidade. José era um homem de Deus, mas também um ser humano como eu e você, e precisava de cura, tanto quanto seus irmãos. O perdão é o único tratamento que oferece cura para quem dá e para quem recebe. Os filhos de Israel saíram novamente do Egito carregados de mantimentos. Porém, diferente da primeira vez, foram despedidos em paz. Seguiram viagem tranquilos quando avistaram uma comitiva que se apressava por alcançá-los. Os rostos, nada amistosos, os fizeram perceber que certamente algo ruim aconteceria. Interrogados acerca do copo de prata do governador, imediatamente apresentaram sua defesa e entregaram os sacos de mantimentos ao exame da guarda enfurecida. Mas quando o último saco foi aberto e viu-se ali o objeto procurado, seus corações desfaleceram. Já de volta à casa de José, este percebeu a primeira cena que lhe comoveu o coração. Todos os seus irmãos com as vestes rasgadas. Lembrou-se de quando lhes rasgaram a túnica. Quão diferente tornou-se aquele símbolo, de uma atitude de violência a um sinal de arrependimento. Mais uma vez lançaram-se ao chão perante José. Só que dessa vez, o mesmo irmão que dantes fora o mentor de sua escravidão, colocou-se na posição de escravo. E diante da possibilidade de retornar sem Benjamim, tomou o seu lugar, oferecendo-se como servo em lugar dele. José percebeu estar diante de um homem cujo sofrimento ensinara a humildade. Não eram mais os mesmos. Os longos anos de convivência com a culpa lhes consumira a paz, mas também lhes forjava o caráter. Erros passados podem dar em 2 resultados. Ou nos afastam de uma vez por todas do Senhor, ou nos fazem sentir como nunca o quanto dependemos de Deus. Quantas lições preciosas aprendemos com a leitura da Palavra de Deus. E eu espero que o estudo do ano bíblico de hoje possa trazer lições preciosas para a sua vida e que você possa aplicar estas lições no seu viver diário. Que Deus te abençoe!